Olá pessoal, estamos aqui de volta e hoje vamos falar sobre o Upezina. O Upezina ele é um nootrópico natural, ele é de um musgo muito comum na Ásia. E o que descobriram sobre esse nootrópico é que ele é um neuroprotetor, ou seja, ele protege o cérebro. A sua capacidade está em proteger o cérebro dos danos oxidativos, um dos problemas mais comuns associados ao envelhecimento cerebral e também à cognição, ao Alzheimer e ao Parkinson. Bom, em pessoas saudáveis, ele melhora a memória, melhorando os níveis cerebrais da acetilcolina, que é o principal neurotransmissor da memória. Ela é crucial para a cognição. Ensaios clínicos indicam aí que o Upezina pode melhorar também a capacidade de aprendizagem. O Upezina estimula o crescimento de novos neurônios. Ele faz isso através de uma proteína chamada BDNF e também a GNF, que são proteínas que codificam o gene responsável então pela neurogênese, pela formação de novos neurônios. Bom, esses neurônios, eles agem sobre certos neurônios do sistema nervoso central e do sistema nervoso periférico, ajudando aí na manutenção dos neurônios estabelecidos e permitindo então o crescimento desses novos neurônios. Estudos já mostraram a importância do Upezina na neurogênese no lobo frontal, né, que é então a parte da frente. Ele age também no córtex temporal e no hipocampo, né? Então o hipocampo aí que é responsável pelo processamento, é como se dentro do computador aí ele fosse o processador, né? Temos a memória RAM aí, e no caso ele seria o Intel Core i3, o AMD e tal, que é o processador das informações. E é isso que o Upezina faz, ele otimiza esse nosso processador central. Bom, o hipocampo é responsável pela conexão dos dois hemisférios e estudos mostraram que melhoram a criatividade, o raciocínio já após um mês, né, em estudantes que tomaram durante esse mês aí o Upezina em relação aos que não tomaram, obviamente. Bom, ele protege também contra o glutamáceo, né? O glutamáceo ele é uma espécie de um neurotransmissor, só que na forma do monossódico e em excesso, ele acaba sendo tóxico, ele acaba destruindo os outros neurônios. Então ele protege essa destruição aí, criando uma barreira entre o glutamato e o neurônio, ou mesmo expulsando aí do próprio axônio, né? Então, temos o corpo celular, axônio e os dendritos. O impulso elétrico ele passa de um para os outros através então das sinapses e vamos ver isso também melhor aí, mas só para entender um pouco, de um lado aí os botões chamados pré-sinápticos, o impulso passa recebendo do outro neurônio, ele passa recebendo as informações através do axônio, chega então no corpo celular e os dendritos, que são as ramificações, tem os pós-sinápticos que liberam tanto o impulso elétrico como os neurotransmissores. E no caso dos nootrópicos, eles otimizam a acetilcolina, bem como outros neurotransmissores como o GABA e mesmo a serotonina. Ainda sobre o Upezina, muitas pessoas tomam ele como um antidepressivo. Ele não trata a depressão, mas ele é um poderoso coadjuvante nesse caso. Né? Pessoas que tomaram o Upezina perceberam aí uma significativa melhora no pensamento, na cognição, mas principalmente na motivação. Porque como a gente já viu antes, a questão, uma vez que o cérebro está desinflamado, ele volta ao seu estado normal. O estado normal do cérebro é um cérebro motivado, disposto. Bom, há estudos em que pacientes relataram também a diminuição da necessidade do álcool. Então ele aí é um poderoso coadjuvante no auxílio do tratamento do alcoolismo. Agora, eu vou falar então da minha experiência com o Upezina. No caso aí o Upezina
melhorou o meu foco nos estudos, né? Quando eu tomava o Perisine, eu percebi assim, que a minha concentração ela se tornava focada, né? Nada me distraía nesse sentido. E efeitos efeitos interessantes em relação aos sonhos, eles se tornavam mais lúcidos, a própria lembrança dos sonhos e tal. Mas isso ocorreu apenas no início, sendo que então o estado de memória, de disposição, eles aumentavam. Ele dá essa disposição, ele dá uma maior... ele evita aquela procrastinação, aquelas coisas que a gente pensa, depois eu faço, depois eu resolvo, depois eu decido e tal. Com o Perisine você, não, eu vou fazer já, tá aqui e tal, resolve, e de uma forma dinâmica, fluida. O pensamento se torna fluido, a concentração, as ideias vêm, a criatividade, se você começa a escrever, os pensamentos eles fluem. Isso foi muito interessante em relação ao Perisine. Foi uma experiência própria minha. Um ponto negativo, infelizmente, aí foi a questão do efeito rebote, né? Então, durante 2 semanas eu senti esse efeito rebote, ou seja, durante o dia muita disposição física e mental, no entanto à noite é uma sensação assim, de fadiga e um mal-estar, inclusive digestivo. Após esses 15 dias, esses efeitos colaterais passaram e ficou então a parte boa aí do Perisine. No entanto, lembrando que deve ser ciclado, né? Toma-se uma semana, outra semana dá uma pausa, volta-se a tomar uma semana novamente e não por mais de 3 a 6 meses. É apenas para dar aquele buster cerebral, melhorar a circulação cerebral e depois então o próprio cérebro ele mantém esse ritmo. É claro que, desde que associado com... Bom, é que no meu caso eu faço um stack e eu vou explicar. Cada pessoa ela deve fazer o seu próprio stack. O que é o stack? Então você faz uma combinação de nootrópicos, sendo que esse relato eu não combinei, não fiz nada, não associei com nada. No entanto, depois disso eu juntei com tribos terrestres, a própria colina que tem no ovo, associei com azul de metilato. Ali foi feito um stack. Mas independente disso, quando for tomar um nootrópico, é importante dar um combustível para ele. Qual que seria um combustível? Uma alimentação saudável, né? Para que ele pegue os nutrientes, processe esses nutrientes e entregue aos neurônios ali, para que então ele possa trabalhar em função daquilo que ele recebe, né? Bom, então resumindo aí, o que eu senti com ele, né? Muito foco, uma melhor concentração, principalmente nos estudos, não só concentração, mas vontade de estudar, interesse por aquilo que eu estava estudando. Senti também uma maior força física, uma resistência maior e uma recuperação do exercício físico. Então, após as corridas, levava um tempo maior antes para me recuperar, e com o Perisine, menos de 1/3 do tempo que eu levava para recuperar. Questão assim de minutos, eu já estava pronto para uma corrida novamente. É lógico que isso pode levar também a um efeito rebote se você não tomar associado com alguma vitamina. Por isso, eu tomo uma vitamina de banana com outros suplementos, dos quais eu, como disse aí, a gente vai falar melhor sobre os stacks. Após mais ou menos 1 mês de uso, meu raciocínio percebi que melhorou, ficou muito mais rápido, solução de problemas, a criatividade, a vontade de realizar coisas que antes eu havia deixado de lado, né? No caso, como eu disse, a procrastinação. E ele aumenta a motivação também, ele dá um buster, né, na motivação. Lembrando que ele então, é um suplemento que deve ser ciclado, né? Toma-se durante alguns dias, dá uma pausa e depois de alguns meses, então, né, ok. No caso de quem não tem nenhum problema mental ou síndrome, não tem autismo, Parkinson, Alzheimer, então não se deve tomar continuamente. Ao contrário dessas outras pessoas que sim, devem se tomar para que evite, ou pelo menos, além de evitar, né, ajude na recuperação desses males.
Bom, era isso que eu gostaria de falar para vocês aí. A gente vai falar mais sobre nootrópicos, vou falar sobre o Noopept, sobre o azul de metileno. Mas lembrando aí que esses são vídeos, então, informativos, não, vídeos de caráter informativo aí, que infelizmente é pouco divulgado hoje em dia. Então estamos aí para justamente fazer esse trabalho de divulgação de substâncias que estão ao alcance aí das pessoas. Não estão tão fácil como deveriam, mas estão ao alcance das pessoas. Procure sempre a ajuda aí de um profissional da saúde antes de tomar qualquer suplemento. Até mais!